Se você mora no Brasil, a partir do dia 21 de fevereiro você não vai poder mais depositar nos sites de apostas via Neteller e a partir do dia 28 de fevereiro você não vai poder sacar dos sites de apostas para Neteller. E essa decisão está deixando muita gente ansiosa, muita gente preocupada, mas você não precisa se preocupar. E se você quiser entender os bastidores do que está acontecendo e quiser saber as possíveis soluções, assista esse vídeo até o final e aproveita também para curtir esse vídeo para ajudar a divulgar a informação. Bom, para começar, essa decisão de não aceitar mais brasileiros para sites de apostas, poker, cassino online é uma decisão unilateral da Neteller, ou seja, a Neteller tomou essa decisão, não é uma decisão da Betfair, não é decisão de outros sites de apostas, essa é uma decisão unilateral da própria Neteller, que ela está reduzindo a quantidade de opções, principalmente em mercados não regulamentados. Ela já não estava mais aceitando aquele cartão físico, aquele cartão para saque, NET+, agora não pode trabalhar também enviando e recebendo dinheiro de sites de apostas, porque o Brasil ainda não tem uma regulamentação para esse mercado e a Neteller não vai mais trabalhar no mercado brasileiro enquanto não houver uma regulamentação. Então, tanto apostadores de apostas esportivas online, né, isso inclui Betfair, Bet365, vários sites de apostas, cassinos online e salas de poker online vão todas ser afetadas por essa decisão. Por exemplo, a PokerStars não vai poder mais aceitar nem fazer saques via Neteller. E até o próprio poker entrou nessa também. Bom, esse é um vídeo um pouco mais técnico e para você entender, eu vou falar um pouquinho mais aprofundado da Betfair, só para você ter uma noção um pouco geral do que está envolvido nisso. A Betfair é uma empresa pública, essa é a primeira informação que você precisa saber. E empresa pública no Brasil significa que é empresa controlada pelo governo. Mas lá fora, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, empresa pública significa empresa que tem capital aberto, que é negociada na Bolsa de Valores. Então, a Betfair é uma empresa pública. E por ser uma empresa pública, toda decisão da Betfair precisa ser aprovada pelo conselho e precisa ser bem vista também para os acionistas da própria empresa. É uma decisão que precisa ser legal e também parecer legal. E toda decisão que a Betfair precisa ter, toda melhoria que ela for fazer, ela precisa ter muito cuidado com lavagem de dinheiro. Porque no mercado de gambling, no mercado de apostas esportivas, é um mercado que movimenta muito dinheiro. Então precisa ter muito cuidado com a origem desse dinheiro, precisa ter muito cuidado com a saída desse dinheiro, preferencialmente o dinheiro saindo pelo mesmo local que entrou. Existe uma série de fatores envolvidos, a regulamentação e a fiscalização é muito grande em cima desse tipo de empresa. Então qualquer coisa que a Betfair for fazer, principalmente em relação a meios de pagamento, precisa ser uma decisão muito calculada, muito planejada, não pode ter nenhuma falha na conexão de tecnologias. Tudo que for fazer precisa ser testado incansavelmente, tem que ser a prova de falha. Então essas decisões, né, e até a própria Betfair, ela já tem uma natureza um pouco burocrática. Quando envolve parte financeira, isso até endossa a precaução e o cuidado que precisa ser feito na hora de tomar uma decisão de fazer alguma melhoria, de fazer alguma integração. Como ela transaciona muito dinheiro, precisa ser muito. E eu estou recebendo muito questionamento de pessoas querendo saber a fundo quem são as empresas que trabalham com a Betfair, quais são as conexões, as integrações, as empresas que vão processar os pagamentos, se vai ter algum cartão para fazer saque. E para você entender isso um pouco melhor, a Betfair ela tem uma conexão com uma empresa que chama PaySafe. A PaySafe é uma empresa que tem uma parceria com a AstroPay. Então, quando a gente fala que a Betfair está processando pagamentos via AstroPay, na verdade hoje ainda não é dessa forma. A Betfair ela processa via PaySafe, a PaySafe terceiriza isso para a AstroPay e nisso existe uma certa limitação tecnológica da forma que foi feita essa conexão. E a PaySafe não é uma empresa muito focada no Brasil para esse tipo de pagamento, então esse é um dos motivos da PaySafe inclusive ter passado para a AstroPay. E quando você tenta depositar na Betfair via boleto, por exemplo, esse pagamento é terceirizado da Betfair para a PaySafe que passa para a AstroPay. A única conexão que existe entre Betfair e PaySafe é através desse botão boleto. E depois de algumas parcerias e algumas inovações, foi possível inserir também transferência bancária e AstroPay Card. Mas observe que
Essas formas de pagamento estão dentro dessa aba. Quando você clica em depósito via boleto, abre uma aba para você ter essas opções. O que acontece é que a AstroPay só tem liberdade para trabalhar dentro dessa aba. Quando essa aba está aberta, você está com uma conexão direta com a AstroPay. Por isso que eles conseguem inserir outros meios de pagamento aqui. A AstroPay, até poucos dias atrás, só tinha liberdade para trabalhar dentro dessa aba e não tinha uma conexão direta com a Betfair. Nesse exato momento está sendo feita uma melhor integração entre as tecnologias. Inclusive, se você quiser depositar na Betfair via cartão de crédito nacional, isso já está sendo processado direto via AstroPay. Então você tem aqui essa opção de cartão de crédito nacional. E daqui a alguns dias é provável, não é garantido ainda, mas é provável que finalize essa transição, essa conexão entre Betfair e AstroPay. E aí já vai ser possível depositar direto na Betfair via AstroPay. Então já vai ser criada essa opção de depósito direto. Aqui na hora que a gente for clicar em depósito já vai aparecer os bancos direto, ao invés de clicar em boleto para depois abrir a aba. Provavelmente já vai ter o botão do depósito bancário com essa conexão direto entre Betfair e AstroPay. E essa conexão vai ser uma conexão transparente, ou seja, você não vai saber que está passando pela AstroPay. O usuário normal vai achar que está depositando direto na Betfair, mas a AstroPay vai terceirizar esse pagamento. Quando essa conexão for finalizada e tiver essa opção de pagamento, vai também existir a opção de saques, ou seja, na hora que você clicar em levantamentos, vai aparecer os bancos, por exemplo, Banco do Brasil, Itaú, Caixa, para você fazer o saque direto da Betfair para sua conta bancária aqui no Brasil. Isso vai ser processado pela AstroPay, mas você não vai precisar clicar em AstroPay, não vai precisar clicar em nada, já vai em levantamento direto e vai fazer esse saque. Como eu disse, essa solução é uma solução que provavelmente vai acontecer nos próximos dias, não é garantido ainda, mas a gente já deve ter uma novidade em breve em relação a saque direto para a nossa conta bancária. Além disso, existem outras duas potenciais soluções para esse problema. São duas empresas concorrentes da Neteller que podem entrar e podem complementar as formas de depósito e saque. Ou seja, você vai poder escolher se você quer sacar direto para a sua conta bancária, passando pela AstroPay, mas o usuário nem sabe que passa pela AstroPay, ou vai ter a opção também de você usar uma empresa que é semelhante à Neteller, concorrente da Neteller. Tem duas empresas que estão sendo estudadas também nesse exato momento pela Betfair para trazer essa solução para o Brasil. Uma dessas empresas eu conheço a fundo e é uma empresa excelente, ela inclusive é até melhor do que a Neteller para processar pagamento. E a outra empresa é uma empresa famosa também, mas eu não conheço ela tão a fundo assim. Como eu disse, essas duas potenciais empresas estão sendo estudadas, não é garantido que elas entrem na Betfair também. E se entrar, vai acrescentar muito para o nosso mercado, principalmente em relação a transações, a processamentos de pagamentos para saque e para depósito. Também está sendo cogitada a possibilidade de depósito e saques via bitcoins, mas essa tecnologia ainda possui algumas restrições, alguns impedimentos. Primeiro é que hoje para depositar via bitcoin é relativamente caro. Você vai gastar em média R$40 para fazer uma transação, independente do valor que você quiser. Você pode transferir $10 ou $1 milhão, a taxa é a mesma, que vai girar em torno aí de R$40. Pode variar um pouquinho menos, 30, talvez pode variar até 60, 70 reais. Teve uma fase que estava custando mais de 100 reais para você fazer uma transação via Bitcoin. E isso é talvez um dos principais impedidores de transacionar via Bitcoin. O segundo problema é que a rede que transaciona Bitcoin, chamada blockchain, é uma rede que periodicamente, nos últimos meses, tem ficado congestionada, que pode atrasar as transações, pode demorar até mais de um dia para uma transação ser confirmada. Nas últimas 2 semanas isso não tem acontecido, mas no passado próximo, tipo novembro e dezembro, isso aconteceu com alguma frequência. Isso pode gerar um certo receio na hora de processar os pagamentos, as pessoas são muito ansiosas, querem receber o dinheiro na hora e gera uma certa insegurança também em relação a esse sistema. Terceiro é que hoje o Bitcoin não é tão amigável assim, ou seja, você precisa aprender a mexer numa corretora de Bitcoins, precisa enviar dinheiro, precisa aprender a transacionar Bitcoins, precisa aprender como é que funcionam as carteiras de Bitcoins para depósito, precisa aprender a transferir Bitcoin para outra pessoa ou para um site de apostas. E tudo isso, como é uma tecnologia muito nova, muita gente ainda não está acostumada. Isso pode gerar dificuldades e pode impedir as pessoas de entrarem nesse mercado. O Bitcoin não é tão amigável assim, não é bonito, não é simples e
fácil de fazer essas transações. Outro problema do Bitcoin é a variação muito alta do preço, ou seja, é normal um Bitcoin variar 10% ao dia, seja 10% para mais, no outro dia 5% a menos, depois no outro dia 8% a menos, depois 20% a mais. Essa instabilidade no preço do Bitcoin causa insegurança para quem vai receber pagamentos com essa moeda. E o quinto problema, que está mais relacionado com a gente, né, com os brasileiros, é a questão do ágio do Bitcoin. Então, se o Bitcoin hoje custa 15 mil dólares, por exemplo, imagina que o dólar está a 3 reais e o Bitcoin custa 15 mil dólares, então, teoricamente, o Bitcoin teria que custar 45 mil reais. Só que se você vai numa corretora para comprar Bitcoin, você vai pagar, por exemplo, 49.500, ou seja, você está pagando 10% a mais em relação à cotação do Bitcoin em dólar. E essa diferença de 10% se chama ágio, e isso atrapalha para a gente, né? Se nós brasileiros quisermos depositar na Betfair via Bitcoin, a gente vai perder 10% só por conta desse ágio, mais a taxa de transação. Quando a gente manda dinheiro para a Betfair, a gente vai ter que pagar lá os 30, 40, 50 reais para mandar e depois tem que pagar a mesma quantia para sacar esse dinheiro, o que torna inviável no momento. Existem algumas potenciais soluções para Bitcoin, como uma rede que chama Lightning Network, que pode fazer as transações via Bitcoin serem quase gratuitas e praticamente instantâneas, que resolve alguns problemas relacionados ao Bitcoin, mas não resolve todos os problemas, e essa tecnologia ainda não existe no Bitcoin. Então, uma empresa como a Betfair não pode fazer um planejamento em cima de uma tecnologia que ainda não existe. Então, o Bitcoin no curto prazo não deve ser implantado. A Neteller é uma empresa relativamente boa, principalmente em relação a envio de dinheiro para sites de apostas e para transferência de dinheiro entre usuários, mas esse buraco que a Neteller está deixando vai abrir espaço para novos players, para grandes empresas, grandes e sérias empresas, entrarem nesse mercado para substituir a Neteller. Eu acredito que daqui a algum tempo a gente vai olhar para trás e vai ver que esse buraco que a Neteller gerou para essa demanda que já existe como uma coisa positiva, porque podem surgir novas empresas no mercado com soluções até melhores do que a Neteller, com suporte melhor do que a Neteller, e isso só foi possível porque a Neteller saiu do Brasil. Então eu acredito que daqui a algum tempo a gente vai olhar para trás e vai ver que essa saída da Neteller no Brasil foi uma decisão boa para a gente. O Brasil é hoje o maior mercado do mundo de apostas esportivas online, dentre os países que ainda não têm as apostas esportivas regulamentadas. É importante você entender que a Betfair está interessada e proativa na resolução dessa questão, o que torna infinitamente mais fácil e mais rápido de resolver. E assim que tiver uma notícia relevante, eu aviso para você. Um abraço e até o próximo vídeo.